Olá, boa noite para você. Hoje é segunda-feira, 30 de março. Vamos aos destaques de hoje. Secretaria de Estado da Saúde apresenta protocolo de sepultamento em casos suspeitos e confirmados pelo coronavírus. Definido o fluxo de atendimento da rede pública em São Luís para orientar os atendimentos de pacientes com suspeita de infecção pela Covid-19. O governador Flávio Dino estima mais de 200 infectados pelo coronavírus no Maranhão e confirma a manutenção das medidas para distanciamento social. Comércios e escolas seguem fechadas. O Hospital Universitário do Maranhão abre campanha de arrecadação de materiais necessários para o trabalho seguro dos profissionais de saúde. E a gente começa essa edição com os números atualizados do Ministério da Saúde sobre os casos de Covid-19. Nesta segunda, subiu para 159 mortes, 4.579 casos confirmados em todo o país. Aqui no Maranhão, o número de casos confirmados está em 23 e um óbito. O boletim é divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, publicado diariamente entre 18 e 20 horas. Bom, e as secretarias de Estado e Municipal de Saúde definiram um fluxo para orientar os atendimentos na rede pública de São Luís. Algumas UPAs vão atender exclusivamente os pacientes com suspeita de infecção pelo Covid-19. Durante a coletiva foi apresentado o fluxograma de como vão ser os atendimentos nas unidades de saúde nos próximos dias, o que pode ser mudado a depender da necessidade. A orientação é que qualquer pessoa que tiver síndrome respiratória aguda seja levada como caso suspeito para as UPAs da área Itaquibacanga, Cidade Operária ou Vinhais. Estes serão os hospitais que vão funcionar como porta de entrada para os pacientes suspeitos de Covid-19. Após a confirmação, os casos serão classificados como leves, que terão alta com orientação médica, moderados, que serão levados para as enfermarias, ou graves, que serão encaminhados para as UTIs dos hospitais referências. As pessoas vão continuar tendo problemas que não sejam síndrome respiratória aguda, ou seja, elas vão ter problemas que não são Covid. As pessoas vão continuar infartando, as pessoas vão continuar tendo derrame, as pessoas, infelizmente, vão continuar tendo outros problemas de saúde. Então, partimos da premissa de que nós precisamos ter unidades que, a princípio, seriam unidades blindadas de coronavírus. O que é isso? A gente quer fazer de tudo para que nós não tenhamos pacientes suspeitos ou positivos de coronavírus em algumas unidades. Quais unidades serão essas? Socorrão 1, Socorrão 2, é o hospital da UPA da Vila Luizão, que na verdade é um hospital, ele tem um centro de hemodiálise, a UPA do Parque Vitória, os 2 hospitais de câncer que nós temos aqui, porque enfim, não pode ter uma pandemia de coronavírus nos hospitais de câncer, que é o Hospital de Câncer, Antigo Hospital Geral, e o Aldenor Abelo, em Moab, e o Hospital Materno Infantil. Então, a princípio, essas unidades a gente quer blindar contra o coronavírus. O secretário de Saúde de São Luís alertou que a cidade tem 51 unidades de saúde para atender outros tipos de necessidades da população. Então, os socorrões não serão porta de entrada. Não serão porta de entrada, mas temos estrutura externa, caso seja atendido alguma demanda espontânea, para fazer a triagem e referenciar para a unidade que o Dr. Rodrigo já explicou aqui. Durante a coletiva também foi falado sobre a dificuldade na testagem dos casos. Os testes rápidos tão esperados, por apresentarem alto nível de falsos negativos, só deverão ser usados em casos graves e em profissionais da saúde. O PCR ele é feito a partir da extração do RNA. Então, ele tem um diagnóstico mais preciso e ele constata a existência ou não do vírus no nosso corpo. O teste rápido ele se dá a partir do IgG e IgM, que é a detecção de proteínas no nosso corpo. Então, na própria bula, inclusive no teste rápido que o Ministério da Saúde vai entregar, ele prevê que o teste deve ser repetido pelo menos 4 vezes, porque ele pode dar falso negativo. A própria bula já prevê isso. Então, ele deve ser repetido no 3º dia, no 5º dia, no 7º dia e no 9º dia. Porque, em geral, essa proteína só vai passar a reagir no corpo depois do 7º dia de infecção. Então, se eu tiver no 1º dia de transmissão, eu vou estar com o coronavírus,
e vou para casa achando que deu negativo, porque o teste rápido não vai diagnosticar. Ele é ótimo para o positivo, porque ele muito dificilmente dá um falso positivo. Nos casos positivos, ele vai dar positivo. Então a gente vai saber que a pessoa tem o corona. Nesses casos, a gente vai seguir o protocolo do Ministério. A gente está fazendo a aquisição, a gente espera a chegada do lote ainda essa semana, mas para aplicar em profissionais de saúde, porque eles estão expostos a uma carga viral muito mais alta, e para os pacientes graves, onde às vezes a gente precisa do diagnóstico na mesma hora. Então, se der positivo, a gente já muda o protocolo médico de atendimento daquela pessoa. Mas, seguindo o exemplo do que aconteceu na Espanha, onde o governo espanhol até devolveu parte dos testes que ele comprou, exatamente porque deu muito falso negativo na população, a gente prefere seguir o protocolo do Ministério e não fazer esse teste assim, como uma salvaguarda para a população, achando que, vou fazer muito teste rápido, isso vai ser bom, porque em 15 minutos eu tenho o resultado. Bem, eu posso ter um número enorme de pessoas por aí andando com teste negativo, que na verdade tem positivo. Isso seria péssimo para a gente. A Secretaria de Estado da Saúde apresentou também na coletiva um protocolo de sepultamento para todos os casos confirmados e suspeitos de coronavírus. Mas em relação ao protocolo do velório, vai acontecer da seguinte forma: todo caso suspeito de Covid-19, todo caso suspeito, mesmo sem confirmação laboratorial, ele vai ter um protocolo de velório diferente. Qual seja, não vai poder acontecer o velório com o caixão aberto, o caixão será fechado. Não poderá acontecer o velório em ambiente de casa. Ele sai da unidade hospitalar direto para o sepultamento. O velório, no máximo, pode acontecer por 10 minutos e ter, no máximo, 10 pessoas. Será esse o protocolo, caixão necessariamente fechado. O Hospital Universitário do Maranhão começou hoje uma campanha de arrecadação de materiais necessários ao trabalho diário no hospital, como o álcool 70%, máscaras N95 e cirúrgica, luva de procedimentos, aventais, entre outros itens. Bem, a superintendente do Hospital Universitário, doutora Joyce Lages, explica melhor como funciona essa campanha. Então, nós pedimos aquilo que não for útil e que pode ser substituído no ambiente domiciliar, para nós da atenção hospitalar é de extrema necessidade. Então, a gente está pedindo não só para o hospital universitário, porque aquilo que o hospital universitário também puder socorrer as unidades irmãs, porque nesse momento nós não somos Estado, município ou União. Todos nós só temos um interesse, é aquele usuário que precisa de atendimento, que às vezes é uma pessoa distante, mas hoje pode ser alguém muito próximo de nós. E ainda sobre as doações para o Hospital Universitário aqui no Maranhão, existem 2 pontos de arrecadação. Na Fundação Souza Andrade, que fica no bairro do Renascença, em São Luís, e o outro ponto é na Fundação Josué Montello, que fica lá no centro da capital. O HU-UFMA disponibilizou também um telefone para contato sobre essa campanha. Anote, 98, o DDD, o número é 8882-8466. Vou repetir, 98882-8466. Bem, a gente segue falando que ainda pela manhã, hoje, o governador Flávio Dino apresentou todas as ações que foram acrescentadas à estrutura do sistema de saúde do Estado para tratar os pacientes com coronavírus e confirmou a manutenção de todas as medidas para evitar aglomerações e reforçar o distanciamento social, como o fechamento do comércio e das escolas. Atualização dos casos de Covid-19 confirmados no Maranhão até o dia 29 de março. São 23. Pela projeção, era esperado para esta data 58 casos. A partir dos números confirmados, a estimativa é que 230 pessoas estejam contaminadas em todo o estado. Se a curva maranhense, que é azul, seguisse a tendência brasileira, nós estaríamos hoje com mais do que o dobro dos casos, mostrando a importância das medidas preventivas. E faço questão de assinalar isto, assinalar que nós temos um resultado positivo derivado da aplicação das medidas preventivas e, por isso, não é possível isolar apenas idosos e pessoas com
deficiência. Durante a coletiva foi confirmado a primeira vítima fatal do Covid-19 no Maranhão, um homem de 49 anos. Foi esclarecido também que essa pessoa morreu na sexta-feira, mas só no domingo chegou a confirmação da causa da morte. A unidade de saúde onde essa pessoa morreu não foi divulgado. A principal informação pontuada pelo governador é de que nesta semana as medidas preventivas de distanciamento social estão mantidas em todo o estado. Nós temos dois caminhos. Um, manter as medidas preventivas. De outro lado, um outro extremo, fazer uma espécie de liberou geral na prática, que seria, como nós estamos demonstrando, uma profunda irresponsabilidade com a nação brasileira. O governador destacou números e ações mais importantes. As aulas não têm data para serem retomadas e a merenda escolar pode ser mantida. Nós não temos um cenário de curto prazo de retomada das aulas. É importante dizer isso com toda a clareza, com toda a nitidez, porque nós temos, infelizmente, a concomitância do coronavírus com H1N1. Por isso mesmo, nós estamos tendo a máxima cautela com as nossas crianças, com nossos jovens. Nós vamos discutir com o comitê científico, com as escolas, com as universidades, como nós podemos adotar medidas mitigadoras, a exemplo das aulas que nós estamos hoje começando a transmitir pela internet e em outras plataformas. Disse que o governo não tem interesse em maquiar os números de casos de Covid-19. Nós temos total transparência. Os testes são feitos onde? São feitos no LACEN, no Laboratório Central do Maranhão. E confirmados ou não, dependendo no caso, um órgão federal sediado em Belém, chamado Instituto Evandro Chagas. O comércio de serviços não essenciais deve permanecer fechado. Conta com a consciência da população. Nós reiteramos o apelo à colaboração de todos, uma vez que não cabe à polícia fiscalizar todos os estabelecimentos do Maranhão. O governador disse também que hoje deve ser aprovada a Lei Suplicy para garantir renda básica a autônomos que estão sem trabalhar. Outras ações são o imposto sobre álcool gel e máscara zerado, redução da tarifa de água e distribuição de cestas básicas. Até agora foram 5.000. Flávio Dino atualizou o número de leitos acrescentados à rede para o atendimento de possíveis casos de Covid-19 no Maranhão. Carlos Macieira, 20 leitos de UTI, HCI, 52. Nos macro-regionais, Imperatriz, 10. Em Timon, 8. Presidente Dutra, 6. Coroatá, 9. Além disso, são 6 UTIs móveis. E com a entrega do Hospital Genésio Rego, previsto para a próxima semana, mais 52 leitos, 39 de internação e 13 de UTI. Em primeiro lugar, eu tenho um compromisso com a população. Nós não faremos liberou geral neste momento, porque não há base científica para isto. Podemos reexaminar para agravar ou para reduzir. Quem vai determinar o agravamento das medidas restritivas ou a amenização das medidas restritivas não sou eu, não é a minha vontade individual, e sim a evolução da curva de casos de coronavírus no Maranhão. Bom, e agora à tarde, o governador Flávio Dino divulgou nas redes sociais o lançamento de 4 programas para ajudar na sobrevivência dos setores da hotelaria, artesãos e restaurantes, Tour da Ilha do Tesouro, nosso artesanato, Press Trip, Desvenda Maranhão e o City Tour de Encantos. Mais detalhes sobre esse edital que você está acompanhando aqui, para participação nesses programas, é só acessar o site da Secretaria, turismo.ma.gov.br. Bom, e a vacinação contra o vírus influenza, o mesmo H1N1, foi retomada hoje aqui em São Luís. Desta vez no sistema drive-thru, na área de provas do Detran, na Avenida do Complexo Castelinho. Nas primeiras horas da manhã foi formada uma longa fila de carros. Para quem não tem como ir para a imunização dentro do veículo, é possível recorrer às escolas e unidades de ensino que estão disponíveis para vacinação. Lembrando que hoje foi o primeiro dia para idosos e crianças com nomes que começam com a letra A. Amanhã, terça e quarta, com as letras A e B. Quinta e sexta, as letras C e D.
A Prefeitura de São Luís ainda não divulgou o cronograma completo, apenas desta semana. Bom, os profissionais de transporte que viajam para garantir o abastecimento entraram na campanha de prevenção contra o coronavírus. É o Siga em Frente Caminhoneiro. Jairo Martins. Reforçando as ações de prevenção contra a pandemia do novo coronavírus, o 24º Batalhão de Infantaria e Selva participou da campanha Siga em Frente Caminhoneiro, realizada pela Polícia Rodoviária Federal. Além da PRF e do 24º BIS, participaram da campanha voluntários e membros do CERT-Senat. Durante as ações foram distribuídos lanches e também foram feitos atendimentos de saúde. E o mais importante, foram dadas orientações de como se prevenir contra a doença, já que os caminhoneiros fazem parte do grupo de profissionais que não pararam durante a pandemia e, por estarem nas estradas, têm dificuldade de acesso às informações. Jairo Martins, para o Jornal da Guará. A seguir, Vara da Mulher segue com atendimento online para atender casos de violência contra a mulher. A gente volta já. De volta, e o deputado federal do PSC, Aloysio Mendes, continua em observação médica. A nota divulgada pela assessoria do parlamentar confirma o teste positivo para a Covid-19, que o estado de saúde dele é estável. Bom, em Passo do Lumiar seguem as medidas determinadas no decreto do governo do Maranhão, que determina o fechamento do comércio, a suspensão das aulas. O município de Passo do Lumiar também vem seguindo as normas do decreto instituído pelo governo do estado. E uma das principais preocupações são as aglomerações e o disciplinamento do comércio. A prefeitura também suspendeu as atividades na rede municipal de ensino, além de outros cuidados com os servidores e a população. Nós preparamos nossas unidades de saúde para estar recebendo os EPIs para os profissionais de saúde fazerem o atendimento de triagem dos casos suspeitos. O município também vem se preparando para a vacinação contra a gripe, que causou surpresa com a alta procura neste momento em que o mundo vive uma crise sanitária. Para isso, o setor de imunização equipou 16 pontos para a vacinação. Nós temos 16 unidades básicas de saúde, cada unidade tiveram 2 salas de vacina, 32 pontos de vacinação, além de mais 5 locais extras no Maiobão e no bairro Novo Horizonte, que são os locais mais populosos do município, mas como a procura foi excessiva, foi demais e, por outro lado, nós que queremos imunizar toda a população, ficamos felizes, mas não foi suficiente para todos, porque todo mundo buscou no mesmo dia. Foi informado também que, com uma reserva técnica, uma parcela das vacinas foi direcionada aos acamados e que necessitam da proteção viral. Olha aí, a segunda Vara da Mulher de São Luís disponibilizou outros meios para atendimento às mulheres vítimas de violência. É que nesse período de distanciamento social, os servidores do Tribunal de Justiça estão trabalhando home office. Veja o que disse a juíza Lúcia Helena. Em virtude da pandemia provocada pelo coronavírus, todas as atividades presenciais da unidade estão suspensas. Também estão suspensas as atividades do projeto Não Morra Maria da Penha. Por determinação do Tribunal de Justiça do Maranhão, todos os servidores estão desenvolvendo o teletrabalho. Estão fazendo atendimento às partes através de e-mail institucional, WhatsApp e ligações telefônicas. Foi criado um canal para atendimento exclusivo de mulheres com medidas protetivas vigentes. Sabemos que em período de quarentena aumentam os casos de violência doméstica e familiar. A segunda Vara da Mulher seguirá firme na prevenção e no enfrentamento de crimes praticados contra as mulheres. Então, mulheres em situação de violência, denuncie. Você que tiver conhecimento de algum caso de violência contra a mulher, denuncie. Ligue 180, ligue 190. Quarentena sim, violência não. A segunda Vara da Mulher disponibilizou o telefone, o número 988736506 para mulheres com medidas protetivas. Também o e-mail, anote, 2vagamulher@tjma.jus.br.
e, em caso de denúncia, ligar para os números 180 e o número 190. No próximo bloco, o Senado aprova o projeto de lei que libera o pagamento de um auxílio de R$ 600 para pessoas de baixa renda durante a pandemia. É um instante só. Olha, foi aprovado agora há pouco em sessão deliberativa remota no Senado o projeto de lei que prevê o pagamento de um auxílio de R$ 600 para pessoas de baixa renda durante essa pandemia. A chamada PL da renda mínima foi aprovada na semana passada na Câmara dos Deputados. Veja o que disse o senador Everton Rocha. Nós estamos, neste momento, realizando uma sessão remota do Senado Federal. Vamos votar 2 temas importantes. Aliás, já está votado, só daqui a pouco vai ser promulgado o resultado do segundo item. O primeiro legalizou um problema sério que os prefeitos estavam tendo em relação à merenda escolar. Esse projeto de lei, ele autoriza os prefeitos a doarem a merenda escolar para as crianças dentro das suas casas. Ou seja, nós vamos ter condição de fazer esse combate ao Covid-19 também ajudando as nossas crianças com alimento que muitas delas só conseguem ter essa alimentação saudável dentro da escola. O segundo item, que também já todos os senadores encaminharam a votação por unanimidade, votando sim, é do Corona Voucher, que é um valor de R$ 600 que vai ser dado para os trabalhadores informais, para as pessoas mais vulneráveis que estão precisando nesse momento do apoio de todos. Nós estamos neste momento realizando uma sessão remota do Senado Federal. Vamos votar 2 temas importantes. Aliás, já está votado, só daqui a pouco vai ser promulgado o resultado do segundo item. O primeiro legalizou um problema sério que os prefeitos estavam tendo em relação à merenda escolar. Esse projeto de lei, ele autoriza os prefeitos a doarem a merenda escolar para as crianças dentro das suas casas. Ou seja, nós vamos ter condição de fazer esse combate ao Covid-19 também ajudando as nossas crianças com alimento que muitas delas só conseguem ter essa alimentação saudável dentro da escola. O segundo item, que também já todos os senadores encaminharam a votação por unanimidade, votando sim, é do Corona Voucher. Bom, e antes de encerrar o Jornal da Guará, nós vamos ver um sobrevoo da imagem de Nossa Senhora da Vitória, padroeira de São Luís. Foi levada pelo padre Rony para uma bênção sobre a capital. O voo foi feito de helicóptero e durou cerca de 1 hora. Para os católicos, um momento de esperança diante dessa situação de pandemia e que tem obrigado as igrejas a fecharem as portas às celebrações. Com essas informações, a gente encerra o Jornal da Guará de hoje. Para você, um bom começo de semana e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Boa noite.